Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Com alegria nos reunimos nesta segunda-feira para conversarmos a respeito da doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, através de perguntas e respostas. Toda segunda-feira, às 9 horas, estaremos fazendo esta live, respondendo as perguntas que as pessoas enviarem para nós. Você poderá estar enviando a sua pergunta através do comentário no vídeo abaixo, também através do Messenger. Peço que, se for possível, você compartilhe esse vídeo, crie uma sala de vídeo com este vídeo, para que mais pessoas possam, então, estar conosco para aprender mais sobre a doutrina da Igreja Católica através do Catecismo da Santa Igreja. Que possamos pedir a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, para esse momento de partilha, de conversa, de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a proteção da Virgem Maria, que ela esteja conosco, intercedendo por nós, por este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira pergunta para nós nessa noite é a respeito dos anjos. Os anjos existem? Quem são os anjos? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 328 em diante, o Catecismo nos orienta a respeito disso. A existência dos anjos é uma verdade de fé. Sim, os anjos existem. A Igreja Católica acredita na presença, na existência dos anjos. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é o mundo em que nós vivemos. É a terra, os homens, os animais. Também são o Sol, os planetas, as luas, as estrelas, as galáxias. É o mundo material, o mundo visível. E Deus criou também o mundo invisível. E neste mundo invisível, habita com Deus neste mundo invisível os anjos. Faz parte deste mundo invisível, também criado por Deus, o céu, o purgatório e o inferno. O céu, onde Deus está presente e onde nós, aqueles que tiverem a graça da salvação, estarão com Ele na eternidade. Cristo morreu por nós para que todos nós pudéssemos alcançar o céu. Ou seja, céu é o viver com Deus eternamente após deixarmos o mundo visível, esse mundo material. Lá no céu está presente hoje as almas daqueles que foram para lá, homens e mulheres que foram para lá, e também a presença dos anjos. Deus criou também o purgatório, um estado de espírito. O que é o purgatório? Todos aqueles que estão no purgatório estão salvos. Que bom, né? Indo para o purgatório já temos a salvação garantida. Quem vai para o purgatório? Veja,
Deus, ele perdoa todo pecado arrependido e confessado. Só que todo pecado tem suas consequências, né? Se nós não vivermos as consequências do pecado aqui, nós iremos então viver as consequências desse pecado antes de entrarmos em definitivo no reino dos céus. Deus, ele perdoa todo pecado arrependido, mas ele não tira a consequência do pecado. E nós temos que viver a consequência dos nossos pecados. Por exemplo, uma pessoa, um homem, cometeu um assassinato e escondeu isso de todo mundo. Nunca foi preso, nunca foi julgado, nunca foi condenado. Ficou idoso, doente, no seu leito de morte, ele recebe a presença de um sacerdote para conceder a ele a confissão, a unção dos enfermos. Nessa confissão, nessa unção dos enfermos, ele coloca então que ele cometeu esse assassinato no passado, há muitos anos atrás. É um exemplo que eu estou dando. Coisas que já aconteceu de verdade, mas aqui é um exemplo. E que ele cometeu esse assassinato e se arrepende profundamente. Então ele tem a oportunidade de colocar isso para o sacerdote, na confissão, na unção dos enfermos. O sacerdote concede a ele o perdão, a misericórdia de Deus. E logo em seguida ele falece. Ou seja, ele confessou só para o padre, pediu o perdão, faleceu, mas ele não viveu a consequência desse crime. Ele não reparou esse pecado cometido, arrependido e confessado. Então, ele vai viver a consequência e a reparação desse pecado no purgatório. Purgatório é um lugar abençoado, um lugar santo de purificação, em que as almas passam por lá, se purificam, para entrarem dignamente no reino dos céus. E faz parte do mundo invisível, mundo espiritual, o inferno. Inferno que é a ausência de Deus, que é aquelas almas em que, estando em vida nesse mundo, optarem por viver eternamente longe de Deus. Não querem Deus. Para essas almas que não querem Deus, elas vão para longe de Deus quando partir deste mundo. E esse longe de Deus é o que nós chamamos de inferno. A existência dos seres espirituais não corporais, ou seja, os anjos não têm, são espírito, por espírito, eles não têm corpos, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé e faz parte da nossa doutrina. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição, ou seja, tanto a palavra de Deus confirma a existência dos anjos, quanto a tradição da nossa igreja, aquilo que os santos doutores, os santos padres que substituíram os apóstolos, aqueles que vieram após os apóstolos, ensinaram para nós e que a igreja ensina até hoje. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles: a palavra anjo quer dizer mensageiro. É designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é e anjo por aquilo que faz. Então, os anjos, anjo significa mensageiro, são mensageiros de Deus. Eles ajudam a humanidade a passar por esse tempo material, por um mundo material, ajudam as pessoas e eles são mensageiros de Deus. Então, veja, a natureza do anjo é um espírito. O que é um anjo? É um espírito, criado por Deus. E qual o seu encargo, a sua função?
é ser mensageiro, ou seja, anjo, servidores e mensageiros de Deus. Os anjos contemplam a face do Pai que está nos céus. Mateus 18:10. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade própria. Olha só, os anjos são seres espirituais, eles também têm inteligência própria, eles também têm vontade própria, eles também têm liberdade própria. São criaturas pessoais, assim como nós, cada um é um, eu sou um, você é outro, não existe outro igual a mim, não existe outro igual a você. Os anjos também são criaturas pessoais. Cada um tem sua identidade, sua personalidade espiritual. E são imortais. Espíritos não morrem, né? Por isso, eles são seres imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Então, esses são os anjos, criados por Deus, seres espirituais, não corpóreos, não têm corpos, com uma inteligência, uma vontade e uma liberdade muito superior a todas as outras criaturas, servem a Deus e são por Deus enviados para o auxílio da humanidade, da igreja, como igreja militante, passando por este mundo em caminho da eternidade. A outra pergunta é: o que são os demônios? O que são os demônios? Os demônios são anjos decaídos, né? Anjos que, de livre e espontânea vontade, resolveram deixar de amar e de servir a Deus. Optaram em sair da presença de Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre a queda dos anjos, no número 391 em diante, né? Então, demônios são todos os anjos decaídos. E Lúcifer é o nome do primeiro anjo que se rebelou e levou outros consigo, né? Podemos dizer assim, o chefe dos demônios, Lúcifer. Lúcifer, segundo as escrituras e a tradição da igreja, era um anjo de luz, um anjo poderosíssimo que ficava bem perto de Deus. Lúcifer quer dizer isso, né? A palavra Lúcifer, anjo de luz. Ele era de todos os anjos, muitos dizem que é aquele que tinha maior proximidade de Deus. E por questão de orgulho, por questão de querer se colocar no lugar de Deus, por questão de não querer depender e adorar a Deus, ele então se rebela e sai da presença de Deus. Vamos ver o que diz o catecismo aqui, né? Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, o faz cair na morte. Então, veja, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram tentados pelo demônio, foram tentados pelo maligno. A tradição da igreja nos ensina que Lúcifer e os demônios, não podendo atingir a Deus, não podendo prejudicar a Deus, eles vêm atrás daquilo que Deus mais ama, que somos nós, homens e mulheres, né? Não podendo atingir a Deus, o demônio atinge os homens para atingir a Deus. Tirando o homem e a mulher da presença de Deus,
Lúcifer, ele se sente então todo-poderoso, sente que ele está atingindo a Deus com isso. Ele foi o tentador, mas é importante nós entendermos que os nossos primeiros pais caíram na tentação do demônio por livre e espontânea vontade, né? Porque Deus permitiu que Lúcifer tentasse o homem e a mulher, tentasse Adão e Eva, o chamado nossos primeiros pais. Porque Deus não tira do homem e da mulher a nossa liberdade. Assim como não tirou a liberdade de Lúcifer, não tirou a liberdade dos anjos decaídos, né? Ao dar permissão que Lúcifer tentasse a humanidade de livre e espontânea vontade poderia dizer não à tentação, mas disseram sim. Numa outra oportunidade iremos meditar bem sobre esta questão, né? A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo, né? Lúcifer, Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Um anjo bom. Os anjos decaídos, os demônios, Lúcifer, Satanás, foram criados bons. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Eles, por orgulho, querendo ocupar o lugar de Deus, não querendo mais servir e adorar o Deus único e verdadeiro, eles então, por própria iniciativa, saem da presença de Deus. Ora, Deus é a única luz verdadeira, né? Quando toda criatura, anjos, homens, mulheres, nós estamos na luz quando nós estamos com Deus, na presença de Deus. Aí a luz está em nós. Agora, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da luz e nos encontramos com as trevas. Aí as trevas passam a reinar em nós, né? Os anjos, quando eles não quiseram mais estar na presença de Deus, eles deixaram de estar com a luz e passaram a estar com as trevas. Por isso são chamados também de os espíritos da noite, os anjos das trevas. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, dita a nossos primeiros pais, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, em que a serpente, que representa o diabo, fala para os nossos primeiros pais: vocês não morrerão não, vocês serão como deuses. O demônio também ele é chamado pai da mentira, porque ele tem o poder de tentar a humanidade com a mentira. O diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3,8, pai da mentira. João 8,44. Algumas pessoas perguntam assim: mas eles não podem se arrepender? Os anjos se arrepender e voltar atrás, voltar para o céu? Deus não pode perdoar os anjos para que eles possam voltar para o céu? Nós não podemos orar pela conversão, perdoar os demônios, né? Nós não podemos orar pela conversão do diabo, dos demônios, para que eles possam se converter e voltar para o céu? Olha, eu penso que seria uma grande alegria para o coração de Deus se isso acontecesse. Mas, infelizmente, nunca vai acontecer, né?
Deus sabe que os anjos nunca vão se arrepender do pecado cometido, e não adianta nós rezarmos pela conversão deles. É importante nós entendermos que os anjos, criados por Deus, bons em sua natureza, receberam de Deus uma inteligência, uma vontade, uma liberdade, de uma forma quase perto da inteligência, vontade e liberdade de Deus. Uma inteligência, vontade e liberdade muito superior à minha, muito superior à sua, muito superior à inteligência, vontade e liberdade da humanidade. Ou seja, quando um anjo ele toma uma decisão, ele não se arrepende da decisão tomada. Entende? Então, um anjo, quando ele toma uma decisão, ele nunca mais se arrepende. A decisão dele é uma decisão firme, é uma decisão sem tentação, é uma decisão na luz. A decisão que o anjo toma é diante da luz da presença de Deus. Por isso, ele não se arrepende. Aqueles que tomaram a decisão de deixar de servir e amar a Deus, eles não se arrependem do que fazem, do que fizeram. Por isso, não tendo arrependimento, a misericórdia de Deus não os alcança. Não que Deus não quer perdoar, mas a misericórdia dele não alcança um coração que não esteja arrependido. O homem e a mulher, eu e você, nós estamos num estágio, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa liberdade é inferior à dos anjos. Somos criaturas diferentes, somos seres humanos, temos corpo, alma e espírito, somos humanos. Os anjos só são espírito, não tem forma corpórea, apesar da individualidade de cada um deles. Então, nós seres humanos, nós nos arrependemos. Nós temos a graça, essa graça por causa da nossa limitação, de nos arrependermos. Deus, então, ele transforma essa limitação que nós temos do arrependimento em graça. Por isso que nesse tempo que nós estamos aqui, que nós passamos por esse mundo, o tempo de vida que nós temos, né? Cada um tem um tempo de vida. Esse tempo de vida aqui nesse mundo é o tempo do arrependimento. Quando eu partir para a eternidade, quando eu fechar o olho para este mundo e me colocar diante de Deus, lá diante de Deus não vou ter mais arrependimento. Então, por isso que a conversão tem que acontecer aqui, nesta vida. Todo o arrependimento tem que acontecer nesta vida, porque a misericórdia de Deus ela é derramada na minha vida, naquilo que eu me arrependo, neste tempo de vida em que eu estou. Quando eu partir desse mundo e chegar diante de Deus, será o tempo da justiça de Deus, em que Deus fará o juízo individual com cada um de nós, né? É o caráter irrevogável, ou seja, não volta atrás, de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Está bem escrito aqui, né? Bem entendido. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Eles não conseguem se arrepender, nem tentam se arrepender. Como não existe para os homens após a morte. Gente, está aqui, ó. Não existe arrependimento para os homens após a morte. Catecismo da Igreja Católica, número 393. Por isso que Jesus veio até nós, neste mundo, na vida, se fez homem, habitou entre nós, viveu conosco 33 anos, por 3 anos evangelizou, curou e libertou, passou pela paixão, morte, morreu na cruz por cada um de nós, ressuscitou ao terceiro dia, neste mundo, aqui conosco. Porque o homem, ele consegue se arrepender aqui. E a misericórdia de Deus, ela é derramada ao coração arrependido do homem.
E muitos pensam que depois da morte podem pedir perdão. E muitos estão indo para o inferno, infelizmente. Muitas almas estão se perdendo, porque não estão buscando a conversão, não estão buscando o arrependimento agora, enquanto estão vivos. Estão negligenciando os sacramentos, negligenciando o batismo. Existem muitos pais que estão batizando seus filhos muito tarde, infelizmente. Conheço crianças que já estão grandinho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ainda não foram batizados. Pais que têm todas as condições de ajustar a vida, casar na igreja e não querem. E são todas as situações, né? Então, o caminho de salvação que Deus deixou para nós, que são os sacramentos, são gratuitos, graças, bênçãos que nos dão a salvação, que é a própria ação do Cristo em nosso meio. A humanidade está jogando fora o batismo, jogando fora o sacramento do matrimônio, jogando fora o sacramento da confissão, jogando fora o sacramento da Eucaristia, infelizmente. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicídio desde o princípio, né? O demônio, ele é um assassino. O gosto dele é ver a morte do homem. E a morte do homem não é quando deixamos esse mundo. Perante Deus e até mesmo perante o demônio, quando deixamos esse mundo, nós fazemos a passagem para a eternidade, né? Independente se vamos para o céu ou para o inferno, seremos eternos. Podemos ser eternos no céu junto de Deus e podemos ser eternos no inferno, longe de Deus. Para o maligno, a morte é quando deixamos de estar na presença de Deus eternamente e vamos para junto dele, né? No reino das trevas, onde não há a luz de Cristo. E que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Veja, Jesus, na sua humanidade, ele foi tentado, né? Jesus, na sua humanidade, ele foi tentado. Olha que coisa interessante, né? A doutrina da nossa igreja fala que o demônio não sabia tudo de Jesus. Não sabia tudo, não, né? Não sabia tudo do Messias. Sabia que o Messias ia nascer, tudo, porque está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas não sabia quando era o momento certo, não. Deus não mostrou tudo para o demônio. Ele não sabia de tudo, né? Quando o demônio ele tenta Jesus, ele tenta a humanidade de Jesus. É a humanidade de Jesus que é tentada, assim como a humanidade de todo homem e de toda mulher é tentada pelo maligno. A minha humanidade, a sua humanidade, né? E quando Jesus disse para o demônio na tentação, não tentarás o Senhor teu Deus, é que ele passa a saber que na humanidade está também presente a divindade. Que Jesus é 100% humano, mas também é 100% divino. E ele se afasta, deixa o Senhor, né? Para isso é o que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 9. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Então, o maligno, o pai da mentira, tentou a humanidade e a humanidade desobedeceu a Deus, perdendo o estado de graça,
e se afastando do paraíso. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Né? O poder de Satanás não é infinito. Qual é o poder de Satanás? A tentação. Satanás, ele não tem o poder de conhecer o nosso interior, não. Ele não tem poder de invadir a nossa mente, não. Ele conhece a gente e nos tenta por aquilo que observa em nós. Aquilo que nós fazemos, ele fica de olho. Aquilo que nós falamos, Satanás fica de olho. Aquilo que nós vemos, Satanás fica de olho. As nossas amizades, Satanás fica de olho. Então, através daquilo que nós fazemos, vemos, daquilo que acontece ao nosso redor, Satanás é esperto, ele passa a conhecer as nossas fraquezas e utiliza dessas fraquezas para nos tentar. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser por espírito, mas Satanás, demônio, Lúcifer é sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, no outro momento nós podemos falar sobre isso, né? A ação de Satanás no corpo das pessoas e no ambiente físico, na natureza, que ele pode também agir. Está aqui no Catecismo, número 395. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual, na alma, no coração, e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Então aí, uma explicação sobre o Catecismo da Igreja, o que o Catecismo da Igreja nos fala sobre a existência dos anjos, a existência do demônio, sobre a queda dos anjos, e um pouquinho sobre o agir deles na nossa vida, na nossa história. Gabriele. Temos aqui uma pergunta da Gabriele. O que a doutrina da Igreja Católica fala sobre o aborto? O que o Catecismo da Igreja, a doutrina, fala sobre o aborto? Vamos ver aqui direto do Catecismo, pegando o Catecismo da Igreja. Número 2271. Dos 1270 em diante. Diz assim o Gabriele. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Qual que é o momento da concepção? Então, a doutrina da nossa igreja nos ensina que a partir do momento que o espermatozoide do homem se une
ao óvulo da mulher, no ventre da mulher, ali acontece a concepção. Neste momento, Deus cria uma alma que sai do seu coração, desce sobre esse óvulo fecundado, no útero, no ventre da mulher, e ali passa a ter vida, desde o momento da sua concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Ou seja, o aborto não espontâneo é um grande pecado, um grande erro, né? O único tipo de aborto que a igreja consiste, que a igreja aceita, é o aborto natural, quando o próprio corpo da pessoa, ele de forma natural expulsa o feto, né? Então, aí não há erro, não há crime, não há pecado. É um aborto espontâneo, provocado pela natureza. Agora, todo tipo de aborto provocado é pecado. Pecado grave. E tem como penalidade a excomunhão. A mulher que pratica o aborto de livre e espontânea vontade, né? A mulher que pratica o aborto de livre e espontânea vontade, e todos aqueles que ajudam ela diretamente com esse aborto de livre e espontânea vontade, essas pessoas também estão em pecado grave. Não pode mais receber a Eucaristia sem antes se arrepender, sem antes buscar a confissão. Diz assim: o aborto direto. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral e à lei de Deus. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Essa é o projeto de Deus, é a lei de Deus, é a doutrina da nossa igreja. A cooperação formal para o aborto constitui uma falta grave. Tá certo? Então, com exceção do aborto natural, o aborto provocado, ele é um pecado grave. Não pode mais receber a Eucaristia quem passou por isso, a mulher, a mãe que recebeu, que fez a prática do aborto, está em pecado grave também as pessoas que diretamente contribuíram para que esse aborto acontecesse, né? Quem cometeu o aborto e quem ajudou, se hoje se arrepende do que fez, né? Deve procurar a igreja, procurar um sacerdote para fazer a confissão e receber o perdão de Deus. A igreja entende que, infelizmente, muitas mães, devido às situações que se encontra hoje o mundo, né? Muitas situações de pobreza, muitas situações de miséria, falta de apoio e tantas outras, né, situações difíceis que acontecem. E a igreja acolhe essas mulheres.
Inclusive, existem várias associações na igreja que recebem as mulheres que estão com dúvida a respeito disso, para conversar, para orientar. Recebe várias mulheres grávidas que não têm como ter o filho, que querem praticar o aborto, aí procuram assistência na igreja e elas recebem acompanhamento, direcionamento, entregam depois, têm o filho, entregam o filho para a adoção, né? Em vez de cometer o aborto, tem a criança, depois entrega para a adoção. Existem muitos órgãos na igreja que dão assistência para isso. Há também na igreja assistência às mães que cometeram aborto, porque são muitas, infelizmente, as mães que, ao cometerem aborto, as mães sofrem um trauma emocional muito grande. Muitas ficam doentes, ficam depressivas. Tem mães que cometem aborto e depois cometem suicídio, né? Ficam fazendo tratamento psiquiátrico o resto da vida. Tem mães que cometem aborto e depois ficam internadas em um hospital psiquiátrico, clínica psiquiátrica, durante muito tempo para tratamento. A igreja acolhe essas mães, ajuda elas no tratamento, concede o sacramento do perdão para elas, da confissão, traz ela de volta para o coração de Deus, né? Então fica aí, Gabriele, essa posição da igreja. O aborto provocado é um pecado gravíssimo. Tem mais alguma pergunta aí, Vinícius? Se você, querido irmão, querida irmã, tiver alguma pergunta para fazer, poderá estar fazendo a sua pergunta abaixo do comentário do vídeo e também pelo Messenger. Envie sua pergunta, sua dúvida, para que possamos, na medida do possível, né, ir respondendo de acordo com o ensinamento da Santa Igreja, de acordo com o catecismo da Igreja. Outra pergunta que temos nessa noite é: em que consiste o primeiro pecado do homem? O primeiro pecado, o pecado das origens, o pecado original. O que consiste? Qual foi o primeiro pecado do homem? O homem, tentado pelo diabo, deixou que se apagasse em seu coração a confiança em relação ao seu Criador e, desobedecendo-o, quis se tornar como Deus, sem Deus, e não segundo Deus. Está lá a história, narrada por Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, capítulo 3, versículo 5, de Gênesis, a história da criação, a história da queda do homem, né? Assim, Adão e Eva perderam imediatamente para si e para todos os seus descendentes, que somos nós, eu e você, a graça da santidade e da justiça original. Então, veja, Gênesis, principalmente o início de Gênesis, o escritor sagrado, inspirado por Deus, através de poesia, através de conto, através de parábola, transmite a verdade a respeito da nossa fé, né? Então diz o escritor sagrado que Deus criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim no Gênesis, um jardim belíssimo, e no centro do jardim, Deus colocou duas árvores. Uma árvore, a árvore da vida, com frutos que geram a vida, e uma segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para o homem, para a mulher, o homem representado por Adão, a mulher representado por Eva. Adão quer dizer o primeiro homem, Eva quer dizer a primeira mulher. Adão e Eva representam a humanidade que ali se encontrava. Não quer dizer que Deus criou só um homem e uma mulher, ponto final. Não, Deus criou a humanidade. Quantos? Não sabemos. Não sabemos. Mas Deus criou a humanidade. E Deus disse para a humanidade, através desses dois personagens representados pelo escritor sagrado: comam da árvore
do fruto da vida, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles ficaram um bom tempo sem comer, sem experimentar daquela fruta. E eis que certo dia a mulher teve contato com a serpente representando aqui o maligno, representando a tentação, representando a voz do mal e a pessoa do diabo, tenta a mulher. Não, pode comer sim. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser como ele, vocês serão como deuses. Então, a mulher foi e comeu, chamou Adão, Adão comeu, ou seja, a humanidade, querendo viver sem Deus, a humanidade que dependeu de Deus para ser criada, não quis mais Deus para continuar viva, continuar criada. A humanidade não quis mais estar com Deus. Eles quiseram, né, nossos primeiros pais, quiseram se tornar como Deus, sem Deus. Quiseram ser como Deus, mas não segundo Deus. E esse pecado dos nossos primeiros pais, de querer ser Deus, sem Deus, de querer ter vida própria sem a presença do Criador, querendo continuar vivos, sendo poderosos, mas sem a presença de Deus, esse pecado do orgulho, esse pecado do querer ser o que não é Deus, né? Fez com que Adão e Eva, então, saíssem da presença de Deus, perdessem a graça da santidade, a graça da justiça original. Esse foi o primeiro pecado de Adão e Eva, né? Chamado o pecado das origens, ou o pecado original. Então, veja, o pecado original, no qual todos nós nascemos, é o estado da privação da santidade e da justiça original. Então, quando a humanidade vivia antes do pecado original, a humanidade nascia. Homem e mulher eram criados à imagem e semelhança de Deus. E tinham uma vida diferente do que tem hoje. O homem e a mulher não precisava matar, não precisava roubar, não ficava doente, não tinha problema com coronavírus, com pandemia, nada disso, né? Era uma vida em Deus, uma vida com a presença de Deus, com uma intimidade com Deus muito grande, uma vida de santidade, de pureza, de harmonia. Não havia briga, não havia guerra, não havia falta de compreensão, falta de entendimento, não havia várias nações, não havia várias línguas, não havia problema dos animais com a humanidade com os animais, e assim por diante, né? O homem tem uma consciência livre e perfeita dentro da criação, daquilo que foi criado por Deus, tem uma vontade perfeita, tem uma liberdade perfeita. Mas a humanidade, de livre e espontânea vontade, ouviram a voz do mal, a voz mentirosa do diabo, em vez de ouvir a voz de Deus. Com isso, perderam o estado de graça, perderam o estado de santidade e foram afastados do paraíso, ou seja, foram afastados da intimidade da unidade perfeita criada por Deus. É um pecado, nós nascemos com esse pecado, porque ali em Adão e Eva estava contido também, não só o pecado da humanidade criada naquele momento, mas estava a vontade de todos os homens e de todas as mulheres, a minha vontade, a sua vontade, também estava lá. O meu pecado pessoal, o seu pecado pessoal, estava lá com Adão e Eva. Né? É um mistério que nós não entendemos, mas foi isso que aconteceu. Por isso que todos nós nascemos com o pecado original, nascemos com essa tendência, com esse pecado. E esse pecado original, ele é banido de nós através do batismo, né?
Então diz aqui o catecismo, o pecado original é um pecado por nós contraído, não cometido. É uma condição de nascimento e não um ato pessoal. Nascemos com ele. Em virtude da unidade de origem de todos os homens, ele se transmite com a natureza humana aos descendentes de Adão. Não por imitação, mas por propagação. Essa transmissão permanece um mistério que não podemos compreender plenamente, né? Então, veja, é importante entendermos isso. Nós não compreendemos plenamente esse mistério, mas o que nós entendemos é isso. Todos nós nascemos com o pecado original. Esse pecado das origens que nós não cometemos, mas que nós nascemos com ele. Porque lá no paraíso, através de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, não foi um homem e uma mulher que pecaram, mas foram a humanidade de todos os tempos. E isso é provado pelo pecado pessoal que eu cometo, pelo pecado pessoal que você comete. Esse pecado, graças ao Cristo que morreu na cruz por nós, ele foi perdoado, foi banido o pecado das origens, né? Quando nós somos batizados, é apagado de nós esse pecado original, mas vivemos as consequências dele. Então, a morte é uma consequência do pecado das origens. Deus não criou a morte. Esse tipo de morte que nós temos hoje, essa morte doída, essa morte dolorosa, essa morte com sofrimento e que gera sofrimento, né? Sofre aquele que morre, sofre aquele que fica. Deus não criou essa morte é a consequência do pecado. A fragilidade do nosso corpo. No paraíso, a humanidade não tinha essa fragilidade. Ninguém nascia defeituoso, o corpo não pegava doença por vírus, por bactérias. No paraíso não existia pandemia, né? Estamos aí vivendo esse momento triste de pandemia, infelizmente. Consequência do nosso pecado, né? A humanidade vive a consequência desses atos, né? O nosso corpo tem a fraqueza da carne por causa do pecado da humanidade. Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, está ferida em suas forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao poder da morte e inclinada ao pecado. Essa inclinação é chamada concupiscência, né? Quando vocês ouvirem essa palavra concupiscência, o que é a concupiscência? É a inclinação que todo homem e toda mulher tem para o pecado. Essa inclinação pode ser vencida com uma vida de oração, uma vida sacramental, uma vida de leitura da palavra, uma vida de busca de santidade. Essa concupiscência pode ser vencida, né? Ao recebermos, e quando cairmos, temos o sacramento da confissão que perdoa o pecado pessoal. Então veja, o batismo nos livra. Quando eu fui batizado, eu fui livre do pecado original, desse pecado que eu nasci com ele, por causa da humanidade, do pecado cometido pelos primeiros homens, primeiras mulheres, lá no Jardim do Éden. O batismo apagou de mim esse pecado. Depois, conforme eu fui crescendo, fui me tornando adulto, consciente dos meus atos, uma das consequências do pecado, que é a concupiscência, ou seja, a tendência para o pecado, essa tendência que eu aceito de livre e espontânea vontade, me leva ao pecado pessoal.
esse pecado pessoal, Deus me dá a graça de eu me livrar desse pecado através do sacramento da confissão, né? Então são 3 os sacramentos que me cura e que perdoa os meus pecados: o batismo, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Importante a gente entender isso. Queridos irmãos, vamos encerrar por aqui a nossa live de hoje sobre a doutrina da Santa Igreja. Vamos fazer a nossa oração da noite. Encerrar com a nossa oração da noite. Você tiver dúvida sobre a fé, tiver alguma pergunta a respeito daquilo que nós conversamos, poderá fazer a sua pergunta no comentário abaixo do vídeo, poderá fazer a sua pergunta no Facebook, na página Diácono Reginaldo Gonçalves, poderá também fazer a sua pergunta pelo Messenger, que segunda-feira que vem, com a graça de Deus, estaremos respondendo essas perguntas e também colocando mais algumas perguntas referente à doutrina através do Catecismo da Igreja Católica. Convido você, então, nesse momento, a entrar em oração para que possamos fazer a oração da noite agora, encerrando esse dia, essa live, e também meditando um pouquinho a palavra do Santo Evangelho. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diante do Senhor nosso Deus, neste final de dia, noite de descanso, reconhecemos nossas fraquezas e pecados e supliquemos o seu perdão, supliquemos a sua misericórdia. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculta clarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados. No bem, guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Salmo 85. Oração do pobre nas dificuldades. Bendito seja Deus, que nos consola em todas as nossas aflições. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom
e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me deste ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Ouçamos a palavra de Deus, o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Irmãos, no Evangelho de hoje, São Mateus nos relata 2 milagres de Jesus: uma ressurreição e uma cura de uma enfermidade. Jesus, ele saiu da região dos Genezarenos, isso. Jesus saiu da região dos Genezarenos, onde ele expulsou 2 demônios. Está caminhando com seus discípulos, indo para outra cidade, na região da Decápole. E no caminho, um chefe, Jairo. No Evangelho de Marcos e Lucas, tem essa descrição também. Mateus, Marcos e Lucas tem essas 2 narrações, né? Jairo, um chefe da sinagoga, uma pessoa importante, ele vem
e se coloca diante de Jesus. E diz a palavra que ele se aproxima e inclina-se profundamente. Esse ato de se inclinar profundamente significa o reconhecimento de que Jesus tudo pode, de que Jesus é o Messias, de que Jesus não é um homem comum. Jairo reconhece em Jesus a presença e a ação de Deus. E Jairo diz: minha filha morreu, acaba de morrer. Neste momento, uma fé profunda brota no coração desse homem. E ele diz para Jesus: Senhor, vem até minha casa. Impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus começa a sua caminhada e vai até a casa de Jairo. Chegando lá, está tendo aquele alvoroço, a menina que acabou de morrer. E Jesus pede silêncio e as pessoas começam a dar risada. Porque Jesus fala, ela não morreu, a criança não morreu. Jesus entra, pega a criança pela mão e ela volta a ter a vida. Observamos aqui a grande atitude de fé desse homem. No meio do caminho, antes de Jesus chegar na casa de Jairo, uma mulher que estava com uma enfermidade, com uma hemorragia, há muitos anos, ela se aproxima e com grande dificuldade, ela pensa consigo, se eu ao menos tocar na hora do manto do Senhor, eu ficarei curado. Uma grande multidão estava ali e ela com muita dificuldade vai e toca no manto do Senhor. Nos outros evangelhos, diz que quando ela tocou, Jesus parou. Mateus não relata isso, né? Mas nos outros evangelhos relata que Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Os discípulos ficam olhando um para o outro e falam para Jesus, né? Senhor, olha quanta gente está aqui. Quantas pessoas te tocando, te empurrando, te puxando. E você pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou, responde Jesus. Saiu de mim poder. E a mulher então levanta, a mulher sentiu quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que Jesus a curava, ela sentiu que aquele fluxo sanguíneo parou, e ela levanta o dedo e ela fala, eu toquei em ti, Senhor. Jesus então diz para ela no Evangelho, coragem, filha, a tua fé te salvou. Veja que interessante, Jesus não diz coragem, filha, a tua fé te curou, não. Jesus diz coragem, a tua fé te salvou. Ou seja, pela fé daquela mulher, Deus determinou não só a cura física da sua enfermidade, mas Jesus profetizou e determinou também o mais importante, a salvação da alma daquela pessoa. Nesses dois milagres, um ponto importante, a fé. A fé do pai desta menina, de Jairo, e a fé dessa mulher. Eu creio, Jesus tudo pode. Isso vem ensinar para nós que, diante da nossa luta, da nossa dificuldade, da nossa enfermidade, diante do nosso problema e do poder de Deus, há uma ponte. E essa ponte que liga o poder de Deus ao nosso problema, à nossa luta, chama-se fé. Com fé, tudo é possível. E o maior fruto da fé não é a cura física, mas a graça da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito.
Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparaste ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Rezemos com confiança a oração que Cristo nos ensinou, entregando no coração do Pai todos os doentes, todos os que sofrem, os agonizantes, os que nesse dia partiram para a eternidade. Orando também por aqueles que hoje fizeram aniversário, por aqueles que nasceram no dia de hoje, pedindo o fim desta pandemia, pedindo por aqueles que estão sofrendo por causa desta pandemia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador, e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com nosso trabalho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, terça-feira, com a graça de Deus, na oração da noite.